Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas da ESPN com todas as informações da vitória do Corinthians para cima do Água Santa por 2-1. E mais uma vez o Corinthians mostrou o que veio, não perdendo mais um jogo. Isso mesmo, entra para as estatísticas do Timão, mais uma vitória. E o Corinthians continua com 100% de aproveitamento no Paulistão. Nós vamos ver essas, é claro, e todas as notícias do jogo agora com os nossos amigos da ESPN. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, fica até o final e deixe o seu like. A hora é agora, fã de esportes, estamos no ar com o Sport Center, que vem na esteira da terceira rodada do Campeonato Paulista, jogo na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Corinthians mandou um 2-1 para cima do Água Santa. Alex Santana e João Pedro, os autores do gol, aí o primeiro gol do Corinthians. Gustavo Zupac, muito boa noite, a vitória do Corinthians. Boa noite, Felipe Mota, boa noite, André, boa noite ao fã de esportes. O futebol é uma coisa muito complicada de ser explicada, porque assim, os gols, a gente está vendo aí, saíram no primeiro tempo. Mas em termos de atuação, valeu muito mais pelo segundo. No primeiro tempo, o Corinthians fez 2 gols das 3 finalizações que deu na primeira etapa apenas. No segundo tempo, o time teve mais dinâmica, mais volume de jogo, finalizou mais, incomodou mais. O Igor Vinhas, o goleiro do Água Santa, tá aí o gol do Netinho, belo gol. Chute de longe, pegando o Matheus Donelli sem muito poder de reação, o chute foi muito rápido. No segundo tempo, o Corinthians foi melhor do que no primeiro, mas não balançou as redes. Foi um time reserva, foi um time muito próximo daquele que jogou a primeira rodada contra o Red Bull Bragantino, e o Ramon vem alternando, time reserva na primeira rodada, time titular na segunda rodada. Time reserva na terceira, jogo de hoje, para que na quarta rodada, clássico contra o São Paulo, no Morumbi, jogue o time titular. É uma gestão de elenco nesse começo, nessa pré-temporada que é o Campeonato Paulista. Mais uma vez o Memphis Depay entrando como meia, não como atacante propriamente dito. O Coronado foi o meia no jogo de hoje e ele entrou no lugar do Coronado no segundo tempo e teve boa atuação. O Memphis é tão melhor que os outros aqui no futebol brasileiro que até de 10, até de meia, ele sobressai como fez no bom segundo tempo do jogo de hoje. Já já a gente fala também dos campeonatos Carioca, Mineiro, derrota do Cruzeiro, Diniz cobrado, o Flamengo venceu por goleada, mas o assunto agora é o Corinthians, 2-1 contra o Água Santa. André, boa noite. Boa noite. E no primeiro tempo, Felipe, boa noite, Felipe, boa noite, Gustavo, uma ótima noite a todos. Depois de estar vencendo já, a gente viu o belo gol do Água Santa no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Corinthians vencia por 2-0, tomou esse gol e depois do 2-1, por um período até considerável do primeiro tempo, o Água Santa conseguiu marcar o Corinthians melhor do que fazia até então. Tomou 2-0, se animou um pouco. Os nossos colegas da transmissão contaram que no momento em que o Corinthians fez o segundo gol, o semblante dos jogadores no banco do Água Santa, da comissão técnica, era de muita tristeza. Será que não vamos conseguir mais nada nesse jogo? Mas com o belo gol que diminuiu o placar, o Água Santa teve mais ânimo, marcou melhor, conseguiu até controlar, dificultar as ações do Corinthians. Mas a diferença técnica entre os times ficou bastante clara. O Corinthians fez outro jogo bom, eu acho que não mais do que isso. Boa figura do Alex Santana, na minha opinião, principalmente. Mais uma vez, ele é um jogador que, enquanto esteve saudável na temporada passada, também deixou boa impressão. E continua fazendo isso agora aqui, totalmente recuperado e à disposição. E o Corinthians ganha mais um jogo. Depois da expulsão no segundo tempo, as coisas ficaram bem menos difíceis para o Corinthians terminar a partida pressionando. 2 defesas do Igor Vinhas no final, agora em cabeceios, em jogadas aéreas, o Corinthians pressionou, poderia ter feito mais um gol. No geral, assim, uma boa atuação e mais uma vitória. E o ano vai começando, pelo menos dentro do campo, com o time de futebol se apresentando bem, jogadores individualmente fazendo bons papéis. O Corinthians não teve o Garro ainda, ele ainda não se recuperou. Não terá contra o São Paulo. Não terá no Clássico, seu principal jogador. O Coronado jogou só meio tempo. Exato. O Coronado vai jogar contra o São Paulo.
Então, assim, é um bom começo de ano. Já dá para a gente falar, após algumas partidas, que o Corinthians faz um início de temporada bem interessante. 3 vitórias, somadas a 7 seguidas, são 10, mas considerando o brasileiro, que eram 9, seriam 12, né? Que tem os jogos da Sul-Americana. Em competições nacionais... Isso. Aí você conduz a narrativas, enfim, 10 jogos, não é invicto. Não são 10 jogos invictos. Estamos falando de 100% de aproveitamento, o que é impressionante. O comentário do André traz duas coisas para jogar para vocês, Zupac, que é quanto o Majestoso interferiu nesse jogo no sentido de intensidade, assim, foi um jogo que dava para ver que estava ali numa terceira marcha, dosando e tudo mais. E a outra são essas 10 vitórias. Uau, que sequência. Mas eu vou pegar a questão do clássico. Quanto você acha que isso teve um papel no jogo de hoje? Eu acho que teve mais na planificação do jogo por parte da comissão técnica. Porque quando começa a temporada e a comissão técnica espalha os jogos na tabela e fala, bom, deixa eu ver quais são os jogos que eu vou com a minha força máxima, o fato de o jogo contra o São Paulo, o quarto jogo ser um jogo de força máxima, obriga que o terceiro jogo seja um jogo de time mexido, então acho que isso interferiu bastante. Porque para muitos desses jogadores, o jogo de hoje importava demais, justamente para poder brigar para jogar contra o São Paulo. Pedro Raul, por exemplo. O Pedro Raul começou o ano como a opção reserva do reserva, né? O titular do time reserva era o Héctor. O Héctor não foi bem contra o Bragantino, o Pedro entrou, fez gol. No jogo seguinte contra a equipe do segundo jogo, foi contra o Velo Clube, que o Yuri jogou, quem entrou no lugar do Yuri já foi o Pedro Raul, ele já passou o Héctor. Hoje, o Pedro Raul foi titular pela primeira vez no ano. Vê como ele foi subindo escadinha. Então, para ele, o jogo vale muito. Para vários desses jogadores, o jogo tem muita importância. Para o José Martins, que é um jogador que eu gosto bastante, ele perdeu a vaga para o Ranieri no fim do ano passado. Então, para ele, o jogo de hoje valia muito. Mas é começo de temporada, foi um jogo que não foi difícil, né? Então isso também, o grau de exigência ser mais baixo, faz com que os jogadores também relaxem. Eu acho que esse contexto explica mais do que o fato de o próximo jogo ser contra o São Paulo. Eu gostei bastante do Coronado, e eu acho que esse é um ponto a ser destacado. Ele tem um bom começo de temporada, em uma temporada onde o olhar sobre ele vai ser ainda mais especial, com um nível de cobrança, de expectativa, porque é um jogador tecnicamente muito bom, isso é indiscutível, mas que veio com todo o pacote da última temporada, nunca jogou no Brasil, vem de uma carreira na Arábia, mais de 30 anos, demorando para pegar a forma física, um salário muito alto. Esse pacote fez com que a exigência em cima do Coronado fosse muito grande e ele não tivesse pronto para entregar 100%. Veio férias, veio pré-temporada, o Garro está machucado, o Coronado vem jogando e começar uma temporada do zero, para ele pode ser muito bom. São só pouquíssimos jogos, né? O jogo do final de semana, o jogo de hoje. Meio tempo no jogo de hoje. Mas a dinâmica que o Coronado dá para a equipe do Corinthians eu acho interessante. Hoje o Ramon montou o time reserva dele com 3... Assim, o time titular também joga assim, né? Com 3 volantes e 1 meia. Mas os 3 volantes do jogo de hoje eram Martins, Santana e Charles. Nenhum dos 3 com potencial de construção. Então o time ficou muito pobre em termos de criatividade. Tudo que o Corinthians criou no primeiro tempo em termos de articulação passou pelos pés do Coronado. Então acho que e ele saiu do intervalo junto com o Santana, porque devem jogar no final de semana contra o São Paulo. Eu acho que é um bom começo de temporada para um jogador que tecnicamente agrega bastante ao time do Corinthians, que é o Igor Coronado. André, eu queria voltar ao sentido da invencibilidade não, de vitórias consecutivas, o valor disso e o que você, quando vê o futebol bem apresentado pelo Corinthians, consegue enxergar, porque confiança é uma coisa invisível, né? Assim, a gente não consegue medir a confiança, mas é nítido em qualquer esporte que sequências invisíveis, pega o boxe, o cara ganha, ele sobe no ringue achando que vai ganhar, e o outro lado já entra, acho que eu perdi, hein? Tênis, que a gente está vivendo agora, o Australian Open. Exatamente. Quanto isso está tendo um valor invisível a esse Corinthians? Eu acho que são 2 valores diferentes. A invencibilidade no Campeonato Brasileiro, não só a invencibilidade como a sequência de 9 vitórias, fecha o ano do Corinthians, garante com sobras a permanência na Série A, classifica o Corinthians para fases preliminares da Copa Libertadores, o que foi uma coisa, num certo ponto da temporada passada, inimaginável. O ambiente corintiano estava preocupado com a parte de baixo da tabela, eventualmente a briga contra o rebaixamento, e o Corinthians termina o ano dessa forma.
não é apenas uma série de vitórias, é um recorde do Campeonato Brasileiro. Então, se essas coisas não acontecem com tanta frequência, foi a 4ª vez, né, que alguém ganhou 9 jogos seguidos, é porque é difícil de fazer. Sim. E mesmo que você considere que no final do ano existem algumas partidas que certas equipes não disputam com tanto compromisso assim, tem gente já pensando em férias, né? A importância dos jogos, infelizmente, não é a mesma para todo mundo. Deveria ser, mas na prática não é. Então, esse valor, o Corinthians já computou, ele já está realizado. Terminou o ano e é a manutenção desse time com essa comissão técnica, com a confiança da forma que veio da forma como a temporada passada terminou, que o time conseguiu levar para esse início de campeonato. Não dá para comparar tecnicamente Campeonato Brasileiro com Campeonato Estadual, fazer isso é um erro. Os clubes e as pessoas que fazem isso sempre se arrependem, mas é óbvio que é muito melhor começar o ano na mesma toada do ano passado, mesmo que o nível técnico do Campeonato Paulista seja inferior. Você vai conseguindo cada vez mais confiança e vai mantendo um ambiente de trabalho tranquilo. A gente vem conversando, né, desde antes do Campeonato Estadual começar, que a tendência é que o Corinthians dê importância a esse torneio. O Corinthians não é campeão há muito tempo, a torcida sente falta disso. O Campeonato Estadual não deve ser a linha de satisfação do Corinthians e dos corintianos, mas em determinadas situações, quando você não ganha um título há muito tempo, como é o caso atual, eu acho que as equipes grandes, aquelas que pensam em mais coisas, elas querem iniciar o ano fazendo um bom papel no estadual, ainda que esportivamente isso não tenha tanta importância. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. E a pergunta que ficou foi essa. Qual é o peso do nome do Corinthians com essas 3 vitórias iniciais, né? Mais as vitórias que o Corinthians já tinha no ano passado, que somando ali dão no total de 10 vitórias consecutivas. Como isso pesa no nome do Corinthians? Porque para a torcida, para o torcedor, faz o coração acelerar, saber que o time vai entrar em campo do jeito que tem jogado. Claro que nós sabemos que o Paulista, né, o campeonato é um pouco mais abaixo o nível, né, é um campeonato estadual, não é nada como uma Copa do Brasil ou até mesmo como uma Libertadores, porém, o time entra em campo com mais confiança. Eu gostaria de saber a sua opinião. Qual é o peso disso para o Timão? O time realmente entra em campo com mais força ou isso não impacta em nada? É apenas aí estatística e o time está entrando em campo com força porque tem treinado. Será que isso não está mudando nada no psicológico dos jogadores ou afeta totalmente no psicológico dos jogadores, faz com que eles entrem em campo sabendo, olha, estamos vencendo, vamos continuar vencendo, e isso atrapalha um pouco aí para os adversários, ou não tem mudado nada? Deixa aí aqui embaixo nos comentários a sua opinião, e é claro, como foi o jogo para você. Para mim, o Corinthians amassou mais uma vez, jogando com o time reserva, com muita confiança. Memphis Depay mais uma vez jogou demais. Faltou ali talvez uns 2 ou 3 gols dele para que a torcida vibrasse muito, né? Porque a expectativa do Timão é ver o Memphis Depay 100% em campo e, é claro, jogando ao lado de Yuri Alberto e todo o elenco do Timão. Deixe nos comentários como foi o jogo para você, e você já sabe, a temporada 2025 está só começando e você acompanha ela aqui no canal. Então, para não perder nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado sempre que sair vídeos novos aqui do canal. E é claro, deixe o seu nome, de onde você está falando e a sua mensagem de apoio aqui no canal. E ao final do vídeo você recebe um salve meu aqui no canal. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Fiquem com Deus. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Fui!